Vamos falar do Flamengo. O Flamengo que deve encurtar a pré-temporada nos Estados Unidos. A nova diretoria do Flamengo vai manter a pré-temporada nos Estados Unidos, mas com algumas mudanças. Em vez de 2 semanas, como estava previsto, o time vai passar 9 dias em solo norte-americano e terá a volta antecipada para terminar a preparação no Rio de Janeiro. A alteração foi informada pelo presidente eleito na noite de quarta-feira. A princípio, o Flamengo ficaria do dia 10 ao dia 24 de janeiro nos Estados Unidos. A data de chegada foi mantida, mas a delegação voltará ao Brasil no dia 19, logo após o amistoso contra o São Paulo, na Flórida. Com a nova programação, o Flamengo deve cancelar a parada em Manaus. A diretoria de Rodolfo Landim planejava voltar dos Estados Unidos direto para Manaus, onde enfrentaria o Volta Redonda pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. A mudança de planos acontece por algumas razões, né? Os nossos colegas que cobrem o dia a dia do Flamengo informam aqui. Preocupada com o caixa do clube, a nova diretoria vê a alta do dólar, na cotação atual, R$ 6,14 o dólar, como um empecilho para seguir nos Estados Unidos após o amistoso. Não entende haver necessidade de estender a pré-temporada lá por mais 5 dias, como estava previsto. Já a parada em Manaus é preocupante do ponto de vista esportivo, com alerta para o desgaste do elenco logo no início da temporada. O foco é seguir a preparação no Rio de Janeiro por mais 2 semanas, com programação ainda a ser definida pelo diretor de futebol, novo diretor de futebol do Flamengo, que a gente comentou aqui essa semana, né, o José Botto, e pelo treinador Felipe Luiz, pensando ainda na Supercopa do Brasil. O Flamengo ainda vai enfrentar o Botafogo, né? Imaginando aqui em Supercopa do Brasil, já ia falar Flamengo enfrenta o Flamengo. Tô ficando doido, fim de ano. No início de fevereiro vai ter esse confronto aí, jogão também, hein? Flamengo e Botafogo, jogo único, valendo taça, Supercopa do Brasil. E a outra informação do Flamengo é que o Mengão estuda uma nova investida por João Paulo Sampaio, que é o chefe das categorias de base do Palmeiras. Assim, quando a gente fala em categorias de base, hoje o João Paulo Sampaio é a referência aqui no futebol brasileiro e digo até mais, né? Porque o Marca, esses dias, fez uma matéria especial falando que as 2 principais categorias de base hoje no mundo do futebol, La Masia do Barcelona e a do Palmeiras, né? A do Palmeiras também foi destacada pelo jornal Marca, excelente trabalho feito pelo João Paulo Sampaio. O presidente eleito do Flamengo, o BAP, fez proposta, né, pelo coordenador geral das categorias de base do Verdão, mas ele preferiu continuar no Palmeiras, recusou a proposta do Flamengo. E agora, o novo diretor de futebol rubro-negro, José Botto, é o entusiasta da contratação e deve se reunir com o dirigente quando chegar ao Brasil. Lembrando que o José Botto desembarca no Rio de Janeiro no dia 28 de dezembro. Então tá aí, o Flamengo que tem esse desejo de trazer o João Paulo Sampaio, não só na questão das categorias de base, mas também com influência na estrutura profissional, em parceria com o próprio José Botto. Então fica aqui essa informação, João Paulo Sampaio, que começou lá nas categorias de base do Vitória com o Vampeta, tem passagem aí pela base e pelo profissional do Vitória, já como coordenador também, né, o João Paulo Sampaio, depois vai para o Palmeiras, realiza esse excelente trabalho e agora voltou a ser pauta no Flamengo. João Paulo Sampaio, Flávio Prado, o Flamengo tentando de todas as formas aí tirar esse dirigente. Para mim hoje, se o Flamengo conseguir tirar o João Paulo Sampaio do Palmeiras, já que a gente está falando aqui de jogadores, mercado da bola, para mim é uma dessas grandes contratações, hein? Porque o João Paulo Sampaio é fera, Flávio. Quando o André Jardine foi para o América do México, ele levou o Paulo Vitor, o técnico, né, da base do Palmeiras. E aí a gente ficou na dúvida, pô, o que vai acontecer, né, sem o Paulo Vitor e tal. Mas aparentemente o Palmeiras não sofreu muito com isso, não. Continuou, é claro, o trabalho do Paulo Vitor estava colocado lá junto com o João Paulo, onde o Palmeiras continuou revelando. E, de fato, os 2 principais jogadores do futebol brasileiro dessa categoria surgiram no Palmeiras, né? O Hendrick e o Estevão. Então, você tem que... Alguma coisa, tá? E lembrando que o Hendrick era do São Paulo e o Estevão era do Cruzeiro. Então, foi feito... O Estevão era o Messinho no Cruzeiro.
Foi feita uma observação, um trabalho de observação. Foi feito um convencimento para a troca do jogador. No caso do Endrick foi quase que uma opção, mas facilidades que ele teria, enfim. Mas o Palmeiras está fazendo um trabalho legal e não dá para a gente não considerar o João Paulo como um dos grandes responsáveis. Eu não sei qual é a estrutura do Flamengo. O Flamengo sempre, os grandes times do Flamengo sempre foram montados em cima das suas bases, até essa chegada desse grupo aí que prefere repatriar jogadores que não deram certo lá no exterior, mudou um pouquinho desse patamar. Mas aquele grande time do Flamengo de 82, 83, time campeão mundial do Zico, praticamente todo mundo era revelado na base. Ou boa parte do time, 7, 8, 9 jogadores, eram revelados na base. O Flamengo sempre foi um grande revelador. E alguns nem ele usou tanto. Marcelinho Carioca foi revelado lá, né? Djalminha. Tem um time Nossa, tinha um time do Flamengo aí, eu lembro de Copa São Paulo, aquela época ainda era uma coisa decente, né? Era um grupo pequeno de time, não era essa várzea, essa zona que é hoje. E teve um jogo Corinthians e Flamengo, que eu lembro que era até o Zé Maria, não o Zé Maria, o Super Zé, o outro Zé Maria, que era o ex-técnico, né? Que infelizmente faleceu, né, há pouco tempo. Mas o Zé Maria deu uma declaração falando: olha, o time do Flamengo é bom e tal, mas eu não tenho muito, tem nada a ver e tal. Tomou de 7-1. Era um timaço, era Djalminha, era Marcelinho Carioca, era um negócio espetacular. Então o Flamengo sempre se baseou em jogadores das suas fileiras inferiores. Se o conseguir contratar, e mesmo que não consiga, me parece que é uma preocupação em retomar esse espaço de revelar na base. Assim, tem alguns times que você não consegue imaginar que eles não revelem tantos jogadores. O Corinthians e o Flamengo. Porque o garoto, o percentual que a gente vê de torcedores desses times, 30%, 28% e tal. Poxa, é gente pra caramba. Um molequinho, normalmente, ele quer jogar no time que ele torce. Então, em tese, o garoto até lá do Nordeste e tal, o menininho sonha em jogar no Flamengo, sonha, né, jogar no Corinthians, os times que têm mais torcida. Então, poxa vida, você já andou bastante nesse aspecto, você já tem alguém que quer trabalhar para você, o cara que está disposto a isso. Então, acho que o Flamengo deveria retomar a base, sim, revelar jogadores. Ele está usando esses jogadores mais para venda, mas poderia pensar seriamente em segurar esses meninos. E um tal de Vinícius Júnior, né? Foi revelado lá e tal. Parece que essa é a intenção da nova diretoria. Eu acho que é um caminho legal. É um caminho legal para você seguir. Você não pode... tem uma oportunidade, o time tem dinheiro, você tem uma oportunidade lá de fora, ok. Mas não como uma filosofia básica. Revela, que me parece que era o que pensava o grupo do Landim. Revela garoto, vende o garoto, nem aproveita muito, e traz jogador que fracassou lá fora. Porque, na verdade... Todos eles, os caras que formaram o grande time do Flamengo, fracassaram lá fora, né? O Gerson, o Gabigol, o Pedro, aqui eles são espetaculares. Mas eles fracassaram lá fora, eles não conseguiram segurar a bronca lá. Por um ou outro motivo, mas eles não conseguiram segurar a bronca lá. Então essa política parece que pode mudar com o Flamengo retornando às suas origens, que é revelar garoto. E essa coisa de pegar... Tem outros profissionais de alto nível, claro, mas só de você estar mirando naquele que está fazendo mais sucesso no momento, já me parece uma sinalização do que o Flamengo quer fazer. Está tentando, está insistindo. O Flamengo não é um negócio fácil e é aquilo também, está bem respaldado, valorizado. O João Paulo Sampaio no Palmeiras confia demais no projeto que a Leila Pereira tem para o futebol do Palmeiras, recebe muitos investimentos em categorias de base. Não faz muito tempo o Palmeiras, né, reformou a Academia de Futebol 2, que é destinada à base lá em Guarulhos. Enfim, e fora tudo aquilo que ele construiu, o Palmeiras sempre dando ali, né, respaldo ao trabalho do João Paulo Sampaio. Então eu acho que ele fica naquela, né? Pô, tô bem respaldado aqui, tô valorizado, de repente vou sair. Tem que ser algo muito sólido, né? Realmente tem que ser algo muito sólido para o João Paulo Sampaio dar aquela balançada e falar: não, quero sair. Vitor Boni, Flamengo tentando aí de todas as formas. Agora a tentativa do José Boto, né? Tá empolgado para tentar trazer o João Paulo Sampaio do Palmeiras. Como você disse, Pedro, você que acompanha o Palmeiras, tem que ser algo muito sólido para tirar o João Paulo Sampaio do Verdão para ir para o Flamengo, mas isso é bom para o profissional, né? São um clube bem estabelecido, que dá todas as condições para que ele possa fazer um bom trabalho e que o valoriza, e um outro que parece estar querendo também
montar um projeto interessante em torno das categorias de base. Então é questão só do profissional escolher se ele quer manter o trabalho que já está em execução ou se ele quer buscar um novo desafio. Então vai ser muito a escolha do JP Sampaio para ver o que vai ser o futuro dele. Mas eu concordo com o Flávio, eu acho que só de buscar um profissional como esse é um bom recado que a direção do Flamengo, a nova direção do Flamengo dá, de querer valorizar justamente o trabalho nas categorias de base, que eu acho tão importante. Para mim, todo clube deveria dar uma atenção, um carinho especial para suas categorias de base. É de lá que você pode evitar contratações desnecessárias. Você pega um jogador para compor elenco, melhor pegar na base, que é muito mais barato do que contratar um jogador que já está aí rodado, vai ganhar 4 vezes mais. Então, dar atenção para as categorias de base é muito importante. E acho que isso é um bom indicativo dessa nova diretoria do Flamengo, buscar um profissional tão renomado como o Sampaio. Agora, se não conseguir contratá-lo, que eu acho muito provável que aconteça, que ele permaneça no Palmeiras, que busque um outro profissional tão qualificado como, né? É possível encontrar outros profissionais. Claro que é bom você buscar o que está ali em evidência, o que está num momento muito legal com o Palmeiras, mas tem outros, que o projeto siga sendo o Sampaio ou outro profissional nas categorias de base, que se dê atenção para as categorias de base do Flamengo de qualquer maneira. Mas eu acho que é um bom indicativo dessa nova diretoria do Flamengo. O assunto aqui é Flamengo. O Flamengo quer um chefe geral para as categorias de base e o nome que está na mesa do Flamengo, Vanderlei Nogueira, é o de João Paulo Sampaio, coordenador geral das categorias de base do Palmeiras, revelou Estevão Hendrick, fora outros nomes que não vingaram, como esses dois que a gente está dizendo, e os dois, né, super talento. Luiz Guilherme também. Luiz Guilherme, Kevin, esse Vitor Giovani, Reis, Gabriel Veron, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Vitor Reis, vários e vários nomes, Vanderlan. Vários nomes que serviram ao profissional do Palmeiras nos últimos anos. Porque categoria de base, às vezes a gente pensa só nessas grandes revelações, né? Mas no meio ali de tantos meninos, é um ou dois que chega num patamar de Hendrick, Estevão, de super craque, né? A maioria é jogador assim comum que vai agregar ao time. E tem um sabor especial nisso tudo. Eu sei que uma análise mais fria, muita gente não dá importância para isso. Cansou de ganhar, né? Títulos e categorias de base. São duas coisas diferentes na base. Esquece título. Esse é um discurso. O importante é a revelação. Importa, isso aí, sabe como é que é? Título na base não é muito importante. O importante é que revelou o Boni aí, que é o centroavante dos sonhos. Pronto. Esse é um discurso forte, a gente tem que admitir. Só que o Palmeiras uniu o útil ao agradável. Revelando jogadores e ganhando em todas as categorias. Sub não sei o quê, sub-14, sub-16. Estragou a musiquinha do Corinthians. Não tem copinha, não tem mundial. Ganhou copinha. Ganhou tudo. Agora tá tomando umas trombadinhas aí, mas isso é normal. Mas foi um sucesso mesmo, né? Então o trabalho do Sampaio é excelente. A Vampeta Records perdeu 2 grandes canções, né? Não tem copinha, não tem mundial do Palmeiras, né? Que ganhou a copinha, e a questão lá do Messi, né? O Messi não tem Copa, quem tem Copa é o Vampeta, o Messi foi lá, acabou com o Vampeta, né? Se comparar pra pensar. Também foi pro espaço essa canção aí. Então, o interesse pelo Sampaio é uma coisa óbvia para um grandão, né? Grandão. Vai buscar quem? O melhor do pedaço aqui. Tentou agora e não conseguiu. E ele fez uma declaração, continuo, atenção, povo, eu fico. É isso. Agora vem a informação que, novamente, vai surgir um novo convite. Imagino que ele vai recusar novamente. Imagino só, de longe. Porque é aquilo que já foi dito aqui, pelas vantagens que ele tem, trabalhando no local que ele conhece, todo o sistema ele conhece. Mas tudo tem limite, viu? É isso. Chega uma hora que isso. Você fala... sabe como é que é? Recebe um salário para a função acima do mercado, essa é a verdade, mas lembre-se que o treinador principal do Palmeiras é o melhor salário de treinadores do continente e um dos maiores do mundo, na função. Como a função do Sampaio está sendo executada com grande competência, eu sei que ele tem um acordo financeiro, não sei valores, mas muito bom com relação ao Palmeiras. Imagino que se a oferta for muito boa, ainda assim o Palmeiras, na figura da presidente, vai tentar segurá-lo. E aí ele vai pesar. A diferença é maior, mas compensa.
Aqui eu já sei onde eu estaciono o carro, quem é o cabeleireiro, eu conheço a segurança. Importante saber Importante. tudo. Sabe? É muito importante. Sei todos os caminhos do CT do Palmeiras. Todo mundo me respeita. Não há ciúme no trabalho. Enfim, uma série de vantagens, porque é importante ter todo esse ambiente, um bom ambiente. Ele tem tudo isso no Palmeiras. A gente sabe, pelo menos é o que a gente sabe. Não há nenhum cristal trincado nessa conversa que nós estamos falando aqui. Então, eu acho que vai ser muito difícil para o Flamengo conseguir tirá-lo. Agora, é um ambiente totalmente profissional. O Flávio tem razão. Depende. O número de cifrões que é colocado, o número colocado à frente dele, se pode balançar ou não. Chega uma hora que até a família fala, peraí também, né? Vamos... Não, mas é verdade. Chegou uma hora que a família falou, peraí, também não dá, né? Pode ser. Né? Você fala, nossa, ele tá num time enorme. Vai para outro time enorme, isso, e no Flamengo vai ser igual, pelo menos em tese. É claro que tudo que vocês colocaram é perfeito, e mais eu sou um cara chato de mudar de lugar, eu fico muito feliz onde eu tô. Mas quantas vezes eu já não fiz isso profissionalmente, porque chega uma hora que você fala, né, não dá, tem propostas que tem proposta irrecusável. Tem proposta irrecusável. Em qualquer setor de atividade. Tem proposta irrecusável. E aí, dependendo da situação, ele também não vai para um time que não tem a estrutura do Palmeiras. Ele vai e deve chegar com carta branca, aprimorar tudo aquilo que já tem lá no Flamengo. A proposta do Flamengo tem que ser muito boa. O poder de convencimento do professor José Boto, acho que é esse que vai negociar com ele, se acontecer realmente um encontro, né? Um novo encontro, tem que ser muito forte a conversa, com números, com projetos. Boto cor-de-rosa não é sedutor? É um sedutor. Não é Boto cor-de-rosa, não é? Né? As lendas brasileiras, não é? Então, de repente, o Boto cor-de-rosa consegue convencer o João Paulo. Né? Eu acho muito difícil sair do Palmeiras, sinceramente, mas... E o José Boto, ele tem um trabalho também com categoria de base, levou muitos jogadores jovens para o Shakhtar Donetsk. Isso, o trabalho dele é esse. E, inclusive, lá na Croácia, que ele estava lá no futebol croata, ele chegou a levar o Pedro Lima, do Palmeiras, por empréstimo. O Pedro Lima, que se destacou nas categorias de base, não ganhou tanto espaço assim no profissional, ele acompanhou e levou para lá. Parece até que se encaixou lá. Não sei, eu até vi um gol dele esses dias lá no futebol croata. A gente ainda falando do Flamengo. E essa é a história do Flamengo, hein? O Flamengo mudou os planos da pré-temporada, não vai ficar mais 2 semanas nos Estados Unidos por conta da alta do dólar. Já cancelou também a participação que faria a passagem por Manaus. Flávio Prado tá aí. Mudanças, né, na pré-temporada, nos planos de pré-temporada do Flamengo. E a nação do Norte, do Nordeste, né, vai ficar bem chateada, né, com essa mudança de planos do Flamengo, Flávio. Mas aí sempre aquela história, né? O que o outro fez não é bom, não importa se era ou não, você tem que mostrar serviço. Eu lembro sempre da troca de um técnico. O Antônio Oliveira, não esse daqui, ele foi chamado para ser técnico da seleção portuguesa. Na entrevista inicial perguntaram a ele se ele ia mexer no time. Ele falou, pois, se fosse para cantar o mesmo fado, não precisava trocar o cantor. É uma entrevista sensacional. Ele falou palavrão. Para cantar o mesmo fado, não precisa trocar o cantor. É o caso aí, né? Não é para fazer a mesma coisa, não precisa trocar. Verdade. Então, o cara quer mostrar serviço e tal. Aí a estratégia de cada um. A gente tem que ver o que o BAP vai fazer, o que ele vai apresentar. A história do Landim no clube, pelo menos nessa fase, está encerrada. Vamos ver. Eu vi algumas coisas do BAP que eu gostei. Tipo, vamos fazer o estádio, mas no tempo de não endividar. E ele até citou, ele disse, o São Paulo ficou de 53 a 70, citou respeitosamente. Só que o São Paulo não ganhava nada. Fez um baita estádio, mas à custa de sacrificar o time de futebol. O Corinthians, ele fez o estádio, mas ele endividou o clube. Então, o São Paulo criou um problema com o futebol, né? O nível de futebol caiu, e o Corinthians endividou o clube. Ele falou, eu não quero que o Flamengo seja nem o projeto do São Paulo, nem o projeto do Corinthians. Eu não quero nem perder o nível no futebol e nem quero endividar o clube. Então, se a gente puder fazer rapidamente, endividar o clube em 5 anos, eu faço em 10.
e não vou endividar o clube. Se a gente puder fazer rápido, mas fazer o nível técnico do clube cair, como aconteceu com o São Paulo, ele falou respeitosamente, tá? Foi legal a entrevista. Eu prefiro fazer em 10, mas não perder o nível técnico. Achei legal essa colocação dele, achei interessante, pé no chão. Ele falou, não adianta correr, vamos fazer o estádio é um projeto legal, tá tudo bem, mas eu não vou correr, eu vou fazer uma boa. Achei legal. E ele está pontuando algumas situações aí que são interessantes. Vamos ver se ele continua dessa forma. Mas ele chegou fazendo, né, mostrando serviço próprio, tá tudo certo, ok, isso mesmo. Estamos de volta, agora sim, de volta pela Rádio Jovem Pan, em toda a rede Jovem Pan News, nesta sexta-feira, com o Bate-Pronto, falando do Flamengo, dessa mudança de planos na pré-temporada rubro-negra. Vanderlei Nogueira, o torcedor lá em Manaus que já tinha feito a programação, que já estava aguardando o Flamengo de braços abertos. O Flamengo não vai mais passar por Manaus e também o Flamengo reduziu, né, o que seriam ali em torno de 15 dias, basicamente o Flamengo reduziu para 9. Para 9 dias, o que seriam 2 semanas, passou por uma semana. Lá nos Estados Unidos, a nova diretoria ficou preocupada também com a alta do dólar. Então, para eles não faz assim tanto sentido o Flamengo esticar a estadia nos Estados Unidos. Vanderlei. Colocou aquela faixa, né, sob nova direção, né? Sob nova direção, o presidente está fazendo, não concorda com algumas coisas que foram feitas e mudou o roteiro. Eu imagino, né? Porque a torcida do Flamengo é muito grande naquela região também naquela região do Brasil, mas as pessoas vão ter que entender que eles estão tentando montar um projeto para a próxima temporada todinha, né? Então vamos ficar 15 dias no Rio de Janeiro treinando, e vem o campeonato do Rio de Janeiro, os estaduais começam mais cedo, teremos várias competições, enfim, natural. Acho que só não mudou a pré-temporada nos Estados Unidos porque alguma coisa contratual impedia ou provocaria um certo valor de multa, imagino. Mas o restante, ele está mudando, né? Sob nova direção, nova cabeça. Vai chegar agora no final do ano o Boto, né? Quer entregar o time todinho. O que você vai fazer aqui agora? Vai dar um espaço de tempo para ele começar a se ajeitar também, né? Não conhece nada ainda do clube. Enfim, normal, sob nova direção. Ele já disse que aquele projeto de lançar, só na linha do que o Flávio falou, inaugurar o estádio em 2029, muito provavelmente essa data não será seguida, muito provavelmente.